Era o equivalente a um tanque pré-histórico. Seu corpo era protegido por uma armadura. Enormes espinhos saltavam do dorso e a cauda funcionava como um serrote. Seu nome era Gastonia. Ele viveu e lutou com uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra. O Utahraptor, um raptor de proporções gigantescas. Hoje, cientistas realizam escavações para descobrir como esses monstros da vida real foram forçados a lutar pela sobrevivência nos territórios mais hostis da Terra. Foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em Lutas Jurássicas, a última batalha do Raptor. O mistério começou em outubro de 1989. O lugar, Moab, Utah. O especialista Robert Gaston realizava escavações de rotina quando fez uma descoberta. Algo que agitaria o mundo dos estudos da pré-história. Eu estava andando pelo terreno e o solo tinha faixas brilhantes de terra nas cores lilás e verde. Caminhando por ali, eu encontrei um pedaço de argila com a marca de um fóssil de dinossauro. Eu consegui ver de onde ele havia rolado, porque a terra ao redor ainda estava fresca. Então eu subi até o local de onde parecia ter caído e encontrei pedaços do tamanho de um prato, com marcas das vértebras na pedra. Então foi muito fácil presumir que havia mais fragmentos do animal por ali. Gaston não fazia ideia de que estava prestes a descobrir um dos primeiros dinossauros encouraçados do mundo. Um monstro parecido com um porco-espinho, desconhecido da ciência até então. Foi então que eu percebi que tinha descoberto uma coisa muito importante para a ciência. Na hora eu não me dei conta do tamanho da importância, mas eu sabia que o dinossauro encouraçado ainda não era muito conhecido. Os ossos dele são diferentes, parecem formar uma armadura, e foi fácil perceber que se tratava de um animal desse tipo. Eu comecei a entender o significado daquilo. Além de ser importante, o fato lançaria uma nova luz sobre os estudos de animais pouco conhecidos na América do Norte. O dinossauro encouraçado tornou-se comum somente dezenas de milhares de anos depois do Gastonia. Gaston convidou o paleontólogo e doutor James Kirkland para analisar o achado histórico. Fui até o local das escavações e vi a pedra de 1,20 m por cerca de 50 centímetros de comprimento. Nela estavam os ossos da bacia e um pedaço da couraça. A pedra rolou de um morro ao norte de Moab. Robert a encontrou e sabia que se tratava de um achado muito importante, então decidiu entregá-la para mim. O Dr. Kirkland e sua equipe escavaram os ossos restantes e categorizaram e classificaram a nova espécie. Mais tarde, seria batizada em homenagem a Robert Gaston, seu descobridor, com o nome de Gastonia. Forte e temido, o Gastonia era um dinossauro de 4 patas, cuja estrutura corporal assemelhava-se a um tanque blindado. Media 1 metro de altura, 4,5 de largura e pesava 1 tonelada. Seu corpo era coberto de armas. O Gastonia é o anquilossauro que possui maior número de espinhos, e a esse grupo pertencem os dinossauros totalmente encouraçados. Nos estudos, os cientistas notaram algo fora do comum. A couraça era incrustada na pele do Gastonia. Existem vários dinossauros encouraçados e muitos deles têm grossas escamas cobrindo o corpo. Alguns deles também têm espinhos, como é, por exemplo, o caso do Gastonia. Os espinhos saem das costas e laterais e são enormes. É como se fosse uma cama de pregos ambulante. O Gastonia era um dinossauro único.
O estegossauro, por exemplo, embora fosse encouraçado, não contava com a proteção integral do Gastonia. Sua primeira defesa era o quadril encouraçado. Uma característica interessante é a couraça sólida que revestia o quadril do Gastonia. Faz todo sentido se lembrarmos que essa parte era um dos seus pontos mais vulneráveis. Ele não tinha mobilidade no pescoço e nem conseguia se virar para ver o seu próprio quadril. A couraça certamente servia de proteção extra para a parte mais fácil de ser atacada pelo predador. Era um dinossauro totalmente protegido. Mas este tanque vivo também tinha poderosas armas de ataque. Enormes espinhos. Este é um espinho da região dorsal e eles saem para as laterais. A exemplo de outras couraças do animal, o espinho é coberto de pequenos sulcos que abrigam vasos sanguíneos. Esses vasos atuam no crescimento da proteção queratinosa que cobria os espinhos, que por sua vez cobriam toda a parte superior do corpo do animal. O dorso do Gastonia era coberto por pedaços de couraça e dele saíam enormes espinhos. Embora fossem eficazes, sua arma mais poderosa era a cauda. Ao longo de toda a cauda, dos dois lados, havia pedaços afiados de ossos que cortavam como lâmina. A cauda era uma arma letal. Da lateral saíam enormes e afiadas lâminas triangulares que o Gastonia brandia com violência como uma clave medieval. Os paleontólogos já sabem que ele a usava em movimentos giratórios. O Gastonia movia a parte traseira do corpo na direção do animal predador e batia nele mexendo a cauda de um lado para o outro. A cauda era repleta de pontas triangulares e juntas eram extremamente cortantes. Eu costumo comparar a cauda do Gastonia a uma enorme lâmina de serrote presa a um cabo balançante. Era impossível agarrar. Caso a cauda cortante, o corpo blindado e os espinhos no dorso não fossem suficientes para vencer um predador, o Gastonia contava com uma arma adicional desconhecida pela ciência moderna até a descoberta do fóssil. Um conjunto de ossos altamente letais. Na base da cauda, onde ela se encaixa ao quadril, o Gastonia tinha afiados ossos triangulares. Sozinhos já eram armas eficazes. Mas examinando com cuidado, os paleontólogos descobriram algo incrível. Quando o Gastonia balançava a cauda de um lado para o outro, os ossos se cruzavam e funcionavam como um par de trituradores de ossos. A evidência fóssil indicava que o Gastonia era um dos dinossauros mais bem protegidos da face da Terra. Mas havia um ponto fraco. A blindagem formada por couraça, espinhos e ossos deixava o Gastonia muito lento. O Gastonia era um herbívoro relativamente lento. Provavelmente ele passava os dias vagando em busca de alimento, mas ele era tão pesado que ele só conseguia comer vegetação rasteira, como plantas pteridófitas, cicadáceas e também pequenos arbustos. Até que a pesquisa tomou um rumo inesperado. Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio, usou tomografia computadorizada para examinar o crânio de vários dinossauros, entre eles o Gastonia. A descoberta foi intrigante. Cientistas agora sabem que esse tanque não era um dinossauro inteligente, mas o olfato e a audição eram bastante aguçados. O cérebro de anquilossauros, como o Gastonia, é uma estrutura relativamente muito simples. Por outro lado, seu sistema olfativo, aquele ligado ao sistema do olfato, é bastante aguçado. Trata-se de um sistema ampliado, sugerindo que o olfato era um sentido vital para esses animais. No ouvido interno, vimos que os órgãos associados à audição também são incrivelmente desenvolvidos, o que mostra que a audição era, para esses animais, igualmente importante. A tomografia revelou outro fator. Uma olhada na imagem interna do